Quando pensamos como espírito e não como ser material. O nosso cérebro é apenas o elemento com que o nosso espírito usa a fim de transmitir as suas ideias. Portanto, o pensamento é um processo cognitivo que envolve a atividade mental de gerar ideias, conceitos, imagens mentais e realizar raciocínio. É o processo pelo qual tornam-se representações mentais do mundo ao nosso redor. Organizamos informações, fazemos conexões e chegamos a conclusões. Por outro lado, a consciência refere-se à experiência subjetiva de estar ciente. É a capacidade de perceber, ter sensações, emoções e uma compreensão de si mesmo e do mundo. A consciência envolve a introspecção. Talvez já está havendo uma distinção, dá para notar, entre o pensamento e a consciência. A consciência envolve a introspecção, a capacidade de refletir sobre nossos próprios pensamentos, sentimentos e estados mentais. Para o filósofo e pesquisador italiano Ernesto Bolzano, que viveu entre 1862 e 1943, o pensamento é uma força criadora que pode modelar a matéria. Em sua obra Pensamento e Vontade, ele advoga o pensamento e a vontade que são forças organizadoras da natureza. Veja, a colocação de Ernesto Bolzano é muito clara. O pensamento é uma força criadora que pode modelar a matéria. E assim, meus amigos, se alguém aqui já leu um livro de André Luiz, O Nosso Lar, quando ele se descobriu no mundo espiritual e foi levado para o nosso lar, ele viu construções. E como é que os espíritos fazem aquelas construções? Evidentemente que não exige a matéria bruta, grosseira, como a nossa. Mas os espíritos modelam através do pensamento. Eles modelam a matéria. Quer dizer, o pensamento é uma força criadora. Portanto, nós, como espíritos criados, nós temos dois atributos fundamentais, que é o pensamento e a vontade. Pelo pensamento, nós nos comunicamos. Pela vontade, nós impulsionamos. Quando nós oramos, nós pensamos. Nós pensamos naqueles que nós desejamos ajudar espiritualmente. E a vontade, unido, evidentemente, a vontade pela fé, ele impulsiona os fluidos em volta da gente. E esses fluidos prosseguem no espaço em ondas que vão atingir aquele objeto desejado. É assim que funciona. Então, segundo Bolzano, o pensamento é uma faculdade imaginativa que combina imagens entre si, criando outras imagens. Ele acreditava que a imaginação, a abstração e a comparação são as faculdades que dominam a manifestação do espírito. O raciocínio é a parte integrante da justificativa da validade ou não de um discurso. O pensar é fundamental. No exercício de nossa linguagem, das nossas relações sociais. É o pensar que estabelece o exercício da razão, como instrumento fundamental dos valores éticos e morais do ser em sociedade. Então você tem a mente, nós temos o atributo do espírito, que é o pensamento. Mas o que envolve tudo isso, o que estabelece a nossa vida espiritual, é aquilo que está na essência do ser espiritual, que é a nossa mente. Então, a mente gera o pensamento. O pensamento é um substantivo, é um atributo do espírito.
O pensar é ação, é um verbo, ele aciona. Então, quando nós executamos as nossas atividades de raciocinar, o que significa efetivamente raciocinar? Raciocinar é um processo que a mente desenvolve para sair de um ponto e chegar a um ponto seguinte. Por exemplo, quando nós temos um argumento, todo argumento é formado de premissa e conclusão. Né? As premissas, todo homem é mortal. Eu sou homem. Essas são duas premissas. Portanto, né, eu sou mortal. Essa é a conclusão. Então, todo argumento é formado de premissa e conclusão. Para você desenvolver, para você sair das premissas e chegar à conclusão, você desenvolve esse ato do pensar que se chama raciocínio. Então, o raciocínio é o ato, é o desenvolvimento de ações que o pensamento, através do pensamento, nós desenvolvemos para chegar às nossas conclusões. Então, eram essas considerações iniciais que eu desejava fazer, a fim de que nós nos conscientizássemos efetivamente do que é pensar, do que é o pensamento. Portanto, nós vamos adentrar agora as questões que são atinentes para a noite de hoje. Se não se não concluirmos ou não atingirmos a todas as questões, não tem problema. Porque o nosso objetivo, evidentemente, é esclarecer, trazer os ensinamentos do Espírito, esclarecer de modo que nós compreendamos com mais profundidade aquilo que os Espíritos nos disseram. Por exemplo, na questão 833, em que o subtema principal é liberdade de pensar, Allan Kardec indagou: